Olá, pessoal. A gente vai fazer nessa aula de hoje, da continuidade à PNP, né? E a gente vai trabalhar com algumas aplicações sobre integral definida. Então, uma das aplicações de integral definida é para usar as integrais para calcular comprimento de arcos de curva. No caso, arcos de curva é quando a gente tem um traço de uma curva e a gente quer calcular um comprimento dado um início para o comprimento, um intervalo, né? AB, onde já tem um início e um fim para esse comprimento. Então, assim, a gente tem a traça ali da função e a ideia, quando a gente usa a integração, é aproximar essa integração por uma poligonal. Então, a gente vai traçando linhas poligonais entre os valores aqui dos intervalos. Então, cada intervalinho aqui, ó, gente, é um x, um x1, um x2, um xi, que é relativo a uma partição do intervalo AB, tá? E aí, eu consigo formar essas linhas entre um ponto, a imagem de um ponto e outro, e essa linha é chamada de linha poligonal, tá? Como ele é formado por segmentos de reta, né? Então, cada pedacinho desse é um pedacinho de reta. Então, a gente consegue calcular o comprimento de cada pedacinho de reta e somar esses pedacinhos e chega numa aproximação boa para o comprimento da curva. Como que faz para calcular esse pedacinho, gente? Nós não vamos deduzir aqui a fórmula para o comprimento de arco. A fórmula para o comprimento de arco, eu vou colocar aqui. Ele é dado pela integral definida de A até B, da raiz de 1 mais a função, primeira derivada da função f de x, dx, isso aqui elevado ao quadrado, tá? Então, essa é a fórmula que a gente tem e que a gente vai utilizar para calcular comprimento de curva, tá? No caso, gente, a dedução dessa curva sai da ideia de cálculo de distância. Então, lá no ensino médio, vocês devem ter visto como calcular distâncias. Calcular distâncias entre dois pontos, gente, nada mais é do que usar o teorema de Pitágoras. A gente pode fazer aqui, ó, criar um triângulo retângulo, e aí eu tenho aqui um determinado x, um outro x, então que eu vou ter uma variação de x correspondente a essa medida. Aqui eu vou ter as alturas desse x, então seria uma variação de f para esse x. E aí eu aplico o teorema de Pitágoras e calculo a hipotenusa aqui. E aí essa hipotenusa é compatível aqui com o comprimento de um intervalo, desse intervalinho aqui pequenininho até esse outro ponto aqui. Então, gente, a ideia sai disso, dessa fórmula de distância. Por isso que aparece essa raiz aqui, porque na fórmula da distância tem a raiz. No teorema de Pitágoras não tem, porque eu tenho a hipotenusa elevada ao quadrado, mas se eu isolar a hipotenusa, essa raiz vai aparecer também, tá? Essa função aqui, 1 mais a função derivada, sai de uma manipulação algébrica, que eles usam o teorema do valor médio para derivadas, para fazer essa manipulação e simplificar a fórmula do comprimento de curva. Então, assim, quem tiver curiosidade sobre o assunto, vocês podem pesquisar no cálculo A, lá está deduzida a fórmula, mas nós aqui a gente só vai aplicar ela em alguns exemplos, tá bom? Então, a gente vai começar com o exemplo número 1, que a gente fez lá no nosso material de apoio. Bom, nesse exemplo número 1, a gente tem uma função, uma reta, e tem um intervalo menos 1 a 5. Uma reta, geralmente, é fácil de calcular a distância, né? Eu não precisaria nem usar a fórmula da distância, eu poderia representar o gráfico e fazer por meio do teorema de Pitágoras mesmo. Mas, como o foco aqui é usar a ideia de integração, então a gente vai fazer conforme o solicitado, né?
Então, o que a gente vai fazer? Vai usar a fórmula lá, C igual a integral de A até B, da raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx, certo? Primeiro passo que a gente faz, gente, é determinar quem é a função f'. Então, f' é a mesma coisa que y', tá? Então, y e f de x é a mesma coisa. Eu vou derivar esse cara aqui. Deriva em relação a x. Então, derivada de 3x é 3. Constante, derivada de constante, 0. Então, tenho esse valor como a derivada da função. Substitui lá na fórmula do comprimento. Então, vai ficar menos 1 a 5, raiz de 1 mais 3 ao quadrado dx. C vai ser menos 1 a 5, raiz de 1, 3 ao quadrado é 9, 1 mais 9 dá 10 dx. Raiz de 10 não existe uma raiz finita, um número finito para essa raiz. Então, a gente deixa a raiz mesmo, mas ela é um valor constante. Então, eu posso escrever esse valor constante fora do intervalo de integração. Fora do integral, na verdade, né? Então, fica menos 1 a 5 dx. Qual que é a integral de dx? Então, se vocês forem olhar na tabela, é a integral mais simples que a gente tem. A integral de dx é x. Então, raiz de 10, x, calculado em menos 1 a 5. Não preciso escrever mais o dx, porque eu já calculei quem é integral, certo? Agora, o que a gente faz? Só falta substituir esses intervalos de integração. Então, como que... Eu vou tentar fazer aqui espremidinho, gente, do ladinho. Então, como que vai ficar? C vai ser raiz de 10. Vou abrir um parênteses, substituir no lugar do x, primeiro o intervalo b, que é o 5, menos, que é da fórmula que a gente utiliza para resolver a integração definida, e substituo outro valor. Como o outro valor aqui é negativo, e tem um menos aqui da fórmula, eu vou fazer regrinha de sinal, vai ficar positivo. Resolvendo, vai dar 6 vezes raiz de 10. Então, 6 raiz de 10 unidades de comprimento, certo? Então, esse é o primeiro exemplo que a gente trabalhou. Então, é um exemplo relativamente simples, porque se trata de um exemplo que envolve uma reta, uma equação de reta. E assim, a integração, quando a gente deriva uma reta, a gente chega numa constante e fica simples de calcular a integração, certo? Quando a gente tem funções um pouquinho mais complexas aqui, como inicial, ela vai trazendo algumas dificuldades para a gente resolver as integrais. Tipo, mas algumas, a maioria dos casos vocês já trabalharam, então vocês já viram vários métodos de integração, então acredito que vocês vão conseguir resolver todas essas integrais que aparecerem, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, no exemplo 2, gente, a gente tem uma curva y aqui, que envolve potência de x à quarta e envolve aqui uma potência de expoente negativo, x2, né, que tá lá no denominador. E tem também um intervalo de integração de 1 a 2. Bom, ela não é tão simples como a anterior, como a gente pode ver. O formatinho da função ela já é mais complexa, mas o procedimento é o mesmo. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vai derivar a função. Então, deriva aqui, ó, x à quarta vai ficar 4x ao cubo sobre 4. Esse 4 aqui é o constante, esse 4 que apareceu aqui na frente é o 4 que desce aqui, porque eu tô derivando e diminuindo o expoente. Esse carinha aqui, pra gente resolver a derivada, eu vou escrever ele lá em cima, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre 8 vezes x elevado a menos 2. Vou colocar ele com expoente negativo. Eu não derivei ainda, então, eu vou colocar entre parênteses e indicar que eu tenho que fazer a derivação, tá? Beleza. Continuarei aqui do ladinho. Então, a derivada vai ser quem?
Esse primeiro termo que a gente fez, eu posso simplificar os 4 e fica só x ao cubo. Esse segundo elemento aqui que a gente não derivou ainda, eu vou derivar. Vou usar a mesma ideia. Então, ó, mais 1 sobre 8, que é a constante, e vou derivar esse carinha aqui, ó. Cai aqui o 2 na frente do x, então vai ficar vezes menos 2, x elevado a menos 2 menos 1, que é menos 3. Então, sempre quando eu tô derivando, sempre eu vou descontar 1 do expoente da potência. Quando eu estiver integrando, eu vou somar 1 ao expoente da potência, tá? Não podem confundir aí. Então, beleza. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 8. Os dois são pares, então dá para dividir. Então, se eu simplificar o 2 com 8, aqui embaixo vai sobrar 4. O que eu tenho que pensar também? Tem que fazer regra de sinal. Aqui tem o mais vezes o menos, então é um sinal de menos. Então, 1, lá embaixo sobrou 4. Esse x elevado a menos 3 é a mesma coisa que x ao cubo, lá escrito no denominador. Bom, derivei. O que a gente vai fazer após a derivação? A gente coloca lá na fórmula do comprimento de curva. O intervalo de integração é de 1 a 2. A raiz é da fórmula. Aqui vai aparecer um 1 mais esse cara aqui ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo menos 1/4 de x ao cubo elevado ao quadrado, indica a variável de integração. Bom, para a gente resolver essa conta, a gente vai ter que primeiro abrir esse quadrado aqui de dentro e ver o que a gente consegue fazer, tá? Então, a gente vai ficar com isso daqui, 1 sobre 2, vou repetir a raiz, vou repetir o 1. A gente vai usar produto notável. Então, para quem não lembra, produto notável lá é a menos b ao quadrado, a ao quadrado, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui é menos, porque aqui no meio tá menos também. Se aqui fosse mais, aqui seria mais também. Então, é essa ideia aqui que a gente vai usar para calcular o que tá dentro ali da raiz. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é elevar esse x ao cubo ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo ao quadrado. X ao cubo ao quadrado é a mesma coisa que x à sexta. Regrinha lá, propriedades de potência. Potência da potência, a gente multiplica os expoentes. Beleza, menos 2 vezes o primeiro, que é x ao cubo, vezes o segundo, que é 1 sobre 4 x ao cubo. E vou elevar o último cara ao quadrado. Então, mais 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, x ao cubo elevado ao quadrado é x à sexta. Pronto. Foi resolvido todas as operações, então, o próximo passo é simplificar essa conta que a gente tem. No nosso caso aqui, a gente vai poder simplificar da seguinte maneira. Tenho aqui um x ao cubo que tá dividindo, na verdade, tá indo no denominador, e tem um lá em cima no numerador. Então, eu posso simplificar esses dois carinhas, e vou sobrar aqui menos 2 vezes 1 sobre 4. O 2 e o 4 são pares, então dá para dividir, compensar, né, na verdade, um com o outro, e vai ficar assim, ó, 1 aqui, x à sexta, vou repetir, divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 2, mais esse cara aqui que a gente não tem como simplificar. Então, repete ele, dx. Tá, a gente consegue, só um pouquinho, gente, vai mexer um pouquinho, porque eu vou colocar o celular para carregar. A gente consegue juntar esse elemento 1 aqui com esse elemento menos meio. Se eu tenho 1, perdi metade, perdi meio dele, então sobrou meio, concorda? Então, vamos reescrever essa operação aqui. Então, o C vai ser de menos 1 a 2, integral, vou deixar o x à sexta primeiro,
Vou deixar esses carinhas aqui, a conta desses dois carinhas aqui bem no meio. Então, vai ficar 1 menos meio é mais meio. Então, perdi metade de 1, fiquei com metade. Então, fiquei com meio. Mais esse último carinha. Beleza. Terminou de simplificar, aí a gente vai pensar na integração. Opa, aqui é 6, né? A gente vai pensar na integração. Uma maneira simples de resolver esse problema é pegar e tentar reescrever esse cara aqui no formato de um produto notável novamente. Então, assim, nem sempre dá certo, porque o polinômio que a gente chega dentro da raiz pode não ser um polinômio, um quadrado perfeito, que a gente chama na matemática, e a gente não consegue escrever ele assim, como um produto notável único. Às vezes a gente consegue reduzir ele utilizando o produto notável, que a gente chama de completar quadrado. Daí fica o termo quadrático mais um elemento. Se acontecer isso, não nos ajuda muito, porque a raiz não some, mas também a gente acaba adotando de outros caminhos para resolução. Nesse caso, esse carinha que está aqui dentro também é um quadrado perfeito, então eu consigo escrever ele no formato de um produto notável. Usando uma ideia bastante semelhante, mas só com um sinal de mais ali, que vai ficar diferente. Então, a gente vai usar isso aqui, ó. Esse produto notável. Para reescrever ele. Então, é como se a gente tivesse isso daqui, fosse essa parte. E a gente vai reescrever ele dessa maneira aqui, ó. Tá? Então, olha. Primeira coisa, vamos reescrever. Então, o primeiro termo seria o a ao quadrado. Então, eu vou pensar assim, x à sexta seria o a ao quadrado. Então, quem que seria só o a, sem ser ao quadrado? Então, esse carinha seria o x ao cubo. X ao cubo ao quadrado vira x à sexta. Olha para o último cara que aparece na conta, que é esse aqui. Quem é o cara que elevado ao quadrado dá 1 sobre 16 x à sexta? Então, 1 elevado ao quadrado é 1. Que número que elevado ao quadrado dá 16? O 4. Que número que elevado ao quadrado dá x à sexta? X ao cubo. Como aqui é um sinal de mais, então aqui vai ser mais. Beleza. Raiz, não pode esquecer, né? Dx. Escrevi no formato de produto notável. Professora, mas como eu posso ter certeza de que ele é realmente um quadrado perfeito e eu posso fazer isso? Então, assim, se a gente não tem prática de observar isso, a gente faz, como se fosse uma prova real. A gente abre esse quadrado de novo e vê se chega no que a gente tinha anteriormente. Se não chegar, é porque ele não fecha um quadrado perfeito, a gente tem que tentar uma alternativa diferente. Então, ó, pense nesse cara aqui, ó. Esse cara, vou elevar ao quadrado, x à sexta. O problema não vai ser nenhum dos caras aqui, nem do primeiro nem do segundo. Vai ser o cara do meio. Sempre vai dar incompatibilidade no cara do meio, tá? Então, a gente vai ver se existe essa incompatibilidade ou não, tá? Então, aqui eu vou fazer com caneta, assim, pra ficar diferente, tá? Então, beleza. X ao cubo, vou elevar ao quadrado do primeiro, no caso, x à sexta. Mais 2 vezes o primeiro, que é x ao cubo, vezes o segundo, que é esse cara aqui. 1 sobre 4x ao cubo. Mais o quadrado desse outro cara, que é o último termo. 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16, x ao cubo ao quadrado é x à sexta. Tá. Aqui eu tenho 2x ao cubo, 1x ao cubo e 4. Posso simplificar esses carinhas aqui, o x ao cubo eu posso mandar embora. Vai ficar 2 sobre 4. 2 sobre 4 é a mesma coisa que meio. Mais 1 sobre 16, x à sexta. Aí, confere lá. Deu certo com o que está dentro da raiz? Inicialmente estava dentro da raiz? Esse carinha é o mesmo carinha que esse? Se bateu, é porque eu consigo escrever ele dessa maneira. Se esse cara do meio dá diferente, é porque eu não consigo fazer esse resultado aqui
utilizar a ideia do produto notável nesse polinômio. Se der certo é porque eu posso, ok? Então, beleza. Nesse caso, deu tudo certo. Que bom, né? Então, já que deu certo, eu posso escrever ele no formato de um produto notável. E quando a gente faz isso, eu fico com uma raiz e um quadrado e eu posso simplificar. Eu só posso simplificar a raiz com o quadrado se todo mundo que tiver dentro dele estiver elevado ao quadrado. Se tiver mais alguém aqui para fora do quadrado, não dá para fazer essa simplificação, tá? Então, simplificou a raiz e a gente vai continuar a continha, tá? Vamos tirar só essa folha daqui. Então, continuando as operações. Então, vai ficar comprimento de curva, 1 e 2, né? Dx ao cubo mais 1/4 dx ao cubo dx. Eu posso quebrar esse daqui em duas integrais. Então, isso vai ser de 1 a 2 dx ao cubo dx, mais 1/4 de dx sobre x ao cubo, de 1 a 2. Tá, chegou nessa parte, aí é tabela de integração. Pô, vocês vão olhar lá na tabela de integração e ver quem que é integral de x ao cubo. Integral de x ao cubo é x² sobre 4. Vou calcular isso no intervalo de 1 a 2. 1/4 aqui é constante. Vou pensar quem que é a integral de x ao... Isso eu posso escrever, gente, dentro eu vou reescrever para ficar mais fácil para vocês. Antes de integrar esse lado, eu vou escrever essa potência lá em cima com o sinal negativo, que fica mais fácil de vocês associarem integração, tá? Bom, vamos pegar uma outra folha para a gente dar continuidade, né? Certo. Então, vai ter lá, C vai ser x² sobre 4, calculado em 1 e 2, mais 1/4. Aqui vai ser x elevado a menos 3, integral de x elevado a menos 3 é x elevado a menos 2, dividido por menos 2. Tem a ver com aquela ideia lá, tipo, sempre que eu estiver integrando, vai aumentar 1 no expoente. Aumentou 1 no expoente, vai ficar menos 2. E eu tenho que fazer o desconto lá embaixo no denominador, certo? Calculado aqui em 1 e 2. Chegou nessa fase, gente, as integrais já estão resolvidas. O que a gente precisa fazer é calcular quanto que vale essa integral dentro desse intervalo. Então, lembrando, sempre começa pelo de cima, menos a função aplicada no de baixo. Então, vai ficar 2/4 sobre 4, menos 1/4 sobre 4. Mais 1/4, que é essa constante. Vou colocar entre parênteses para a gente não se confundir. E vai ficar 2 elevado a menos 2 sobre menos 2, menos 1 elevado a menos 2 sobre menos 2. Bom, agora, gente, é continha de potências e divisões, né? Frações. Então, vamos simplificar essas operações aqui. 2 elevado à quarta é 16, dividido por 4. 1/4 é 1, dividido por 4. Mais 1/4, que está multiplicando esses caras aqui. Eu posso escrever, quando eu tenho uma potência lá em cima, com expoente negativo, eu posso escrever essa potência lá embaixo. Então, vou descer ele. Quando eu desço o elemento, fica 1 no numerador. Então, esse menos 2 já estava aqui. E a potência que está lá em cima vai descer multiplicando quem já estava. Então, 2 ao quadrado. Aqui, mesma ideia. 1 menos 2 vezes 1 elevado ao quadrado. Essas duas operações aqui, gente, eu já vou fazer. Esses dois carinhas eu vou somar. Tenho 16 menos 1/4, é a mesma coisa aqui, 15 sobre 4, mais 1/4. 2 ao quadrado é 4,
vezes 2 dá 8. Então, menos 1 sobre 8. Esse sinal de menos eu joguei para frente do traço de fração. E aqui eu vou fazer a mesma ideia. 1 ao quadrado é 1, vezes menos 2, menos 2. Então, vai ficar meio. Menos com menos vai dar mais. Continuando, né? Então, 15 sobre 4. Eu vou fazer aqui a multiplicação já, gente. Vou até apagar esse sinal aqui, porque eu vou fazer a multiplicação desse 1/4. E vai ficar 1 vezes 1 vai dar 1, mais com menos é menos. 4 vezes 8 é 32. 1 vezes 1 é 1. E 4 vezes 2 é 8. E aí, a gente só precisa fazer essas continhas de fração para a gente poder chegar no resultado final, tá? Então, o resultado final vai ser quem? Se eu multiplicar o 4 ou 8 por 4, vai virar um 32. Se eu multiplicar o 4 por 8, vai virar um 32. Então, o mínimo aqui vai ser 32. Então, se o mínimo é 32, como que a gente faz para tirar mínimo mesmo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 15 vai dar 80, 120. 32 dividido por 32 é 1, vezes 1, 1. 32 dividido por 8 é 4, vezes 1, 4. Então, isso vai dar 3, 123 sobre 32. Então, a princípio, gente, isso aqui, unidade de área. Unidade de área não, unidade de comprimento. E vocês podem simplificar usando, mudando eles para decimal também, tá? Bom, então, gente, vocês podem, eu não costumo colocar o valor aproximado, mas se vocês quiserem, vocês podem pôr, tá? Então, chegou aqui no finalzinho um valor numérico, coloca lá a unidade de comprimento, e aí a gente finaliza a operação. Então, o comprimento daquela curva lá inicial, no intervalo 1 e 2, vale 123 por 32. Se der para dividir, divide. Se não der para dividir, ou deixa indicado em fração, ou deixa em formato decimal, certo? Então, a princípio, esse seria o exemplo número 2. E a gente vai trabalhar mais um exemplo para vocês, que é um pouquinho diferente daquele que eu coloquei no material, que envolve o assunto o primeiro assunto que a gente trabalhou nessa PNP, que é a integração por substituição trigonométrica, tá? Então, eu achei que seria viável eu trazer um exemplo que envolvesse conteúdos anteriores, que daí a gente reforça a ideia anterior, tá? Então, exemplo número 3. Nesse exemplo número 3, a gente vai ter uma função. Na verdade, a gente vai calcular o comprimento de curva, comprimento, né? De uma circunferência de raio 3. De raio 3 centímetros. Bom, então esse problema envolve algumas questões, porque a gente tem aqui, a gente revisa a ideia, eu acho que vocês viram GA, né, o ano passado, então revisa alguns conteúdos de GA. E também revisa também o conteúdo que a gente abordou aqui no primeiro assunto da PNP, que é a integração por substituição trigonométrica, tá? Então, o que seria, como que a gente vai fazer isso, né? Então, vou fazer o desenho aqui para ficar mais claro para vocês do que se trata esse problema, né? Então, a gente tem uma circunferência. Essa circunferência tem o raio 3. Então, vou colocar aqui para a gente ajudar a fazer o traço da circunferência.
E eu quero o comprimento dessa circunferência de raio 3. O que acontece? Uma equação de circunferência, gente, é dada da seguinte maneira. Ela está centrada aqui no eixo do sistema cartesiano, ela poderia estar centrada em qualquer outro ponto, mas fica mais simples de resolver quando a gente coloca ela centralizada no sistema cartesiano. Como não tem nenhuma informação a respeito disso, a gente deixa centrado na origem, tá? Então, uma equação de circunferência centrada na origem tem a seguinte característica. Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O raio é 13, então vai ser 9, que seria 13 ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência, é a equação inteira aqui da circunferência. Só que uma equação da circunferência, ela não caracteriza uma função. Uma função, quando a gente trabalha, gente, eu vou fazer uma linha aqui para vocês, só para ilustrar. Então, o conceito de função, ele não aceita situações como essa, onde um mesmo x possui dois correspondentes. Então, ó, para o mesmo valor de x, eu encontrei dois pontos. Então, isso desconfigura a definição de função. E quando a gente está calculando integrais, a gente calcula integrais de função. Então, o que a gente vai fazer para calcular isso? A gente vai ter que quebrar essa circunferência em duas partes. É como se a gente esquecesse a parte aqui de baixo, esquece elas, tá, povo? Bom, esquece tudo, corta toda essa parte aqui de baixo e fica só, pensa na parte lá de cima. A gente vai calcular, então, esse comprimento de cima aqui. Calculou o comprimento de cima, para saber o comprimento total, é só multiplicar por 2, porque a parte de baixo é igualzinho, tá? Ou, então, calcula tudo de novo usando a função de baixo. Mas não tem necessidade, só multiplicar por 2 que a gente consegue ter aí o comprimento da curva total, certo? Tá, então, como que eu posso quebrar a função em duas partes algebricamente? Então, a gente faz o seguinte, aqui tem um y ao quadrado. Sempre que eu estou no formato de função, eu tenho que isolar o y. Então, eu vou isolar esse y aqui. Então, vai ficar menos x ao quadrado. Esse quadrado é como se fosse para o outro lado no formato de raiz. Toda vez que eu faço esse processo de enviar o quadrado em formato de raiz, eu tenho que considerar dois sinais. E daí que eu tenho as duas partes da circunferência. Uma parte é a parte positiva, a raiz, com o sinal de mais, e outra parte é a parte negativa, onde eu tenho a raiz com o sinal de menos, tá? Então, a parte de baixo tem o sinal de menos, a parte de cima tem o sinal de mais. Como eu vou trabalhar só com a parte de cima, eu vou considerar apenas o sinal de mais, certo? Então, é essa função que a gente vai utilizar para calcular o comprimento de curva. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu. E aí, a gente vai calcular, colocar isso lá naquela fórmula do comprimento de curva. Para isso, a gente vai precisar da derivada dessa função. Então, vou calcular a derivada dela aqui. Então, derivada da função. Tá, regra da cadeia, gente. Eu tenho uma função externa, que é a função raiz, e eu tenho uma função polinomial dentro da raiz. Então, eu vou calcular primeiro a derivada da função externa. Então, quando eu tenho uma raiz, na verdade, eu tenho é como se isso daqui, gente, eu vou escrever de uma outra maneira. É como se eu tivesse um expoente fracionário, né? Então, é como se tivesse isso aqui, ó. 1 sobre 2. Então, sempre que eu tiver a raiz, é um expoente fracionário, onde o 1 corresponde à potência aqui de dentro. Então, todos esses caras posso considerar que está elevado a 1. E o índice da raiz, quando aparece, é 2, tá? Então, beleza. Escrevi desse jeito, o que vai acontecer? Vou derivar esse carinha aqui, fica aqui na frente, cai aqui na frente. Fica o cara lá de dentro, menos 9x ao quadrado. E aqui em cima vai ficar 1 meio menos 1, que vem da derivação. Como eu tô na regra da cadeia, eu coloco um sinal de vezes e continuo derivando. Agora, a gente tem que derivar o que tá dentro do parênteses, porque eu não mexi com o que tá dentro do parênteses ainda, então eu tenho que mexer. Então, coloca vezes e derivo quem tá aqui dentro. Isso é constante, vai zerar. Derivada de menos x² é menos 2x. Opa,
menos 2x. Bom, reorganizando esses carinhas, né? Então, vai ficar 1/2. Eu vou deixar aqui entre parênteses ainda, menos x². Meio menos 1 é menos meio, vezes menos 2x. Quem que eu posso simplificar? Eu tenho um 2 aqui em cima, que tá multiplicando, e um 2 aqui embaixo. Então, eu posso simplificar esses dois caras. Manda embora. Então, vai ficar y', que é a derivada, né? Esse expoente fracionário, eu vou colocar embaixo, lá no numerador. Em cima, vai sobrar quem? O 1 vezes o menos x. Então, vai ficar menos x. 1 vezes menos x é menos x. Esse carinha de baixo escreve lá no numerador, porque daí vai ficar com o expoente positivo. E esse expoente, como é uma fração, eu posso voltar ela para o formato de raiz. Beleza. Derivei, aí a gente pode substituir essa derivada lá na fórmula do comprimento de curvas, tá? Então, a gente vai colocar ela aqui, essa fórmula aqui embaixo. Então, o comprimento vai ser integral, intervalo de integração do menos 3 até o 3, que era o valor do raio, de uma raiz de 1 mais essa função aqui, menos x sobre raiz de 9 menos x² elevado ao quadrado dx. Tá. Essa função, gente, para eu poder dar continuidade, eu vou ter que abrir aquele quadrado. Então, vai ficar 1 mais x² menos x elevado ao quadrado fica positivo, então fica x². Essa raiz aqui de baixo, eu posso escrever ela sem a raiz, porque a raiz elevada ao quadrado some, fica só os caras de dentro, né? Dx. Beleza. Feito isso, o que a gente pode fazer ainda para tentar simplificar essa expressão de dentro da raiz? A gente pode escrever tirando o mínimo. Eu tenho um número mais uma fração, então eu posso tirar o mínimo. Então, vai ficar menos 3a3, a raiz. Quando o mínimo aqui, ó, é de uma fração, então, sempre tem que considerar uma fração junto com outra fração. Quando não tem nada, é 1, né? Então, o que a gente vai fazer? Mínimo entre 1 e qualquer coisa é o qualquer coisa. Então, é o 9 menos x². Eu posso usar aquela ideia lá de multiplicar cruzado, esse vezes esse, e daí multiplica aqui cruzado. Ou posso pensar no modo como a gente faz geralmente para calcular o mínimo, que é pensar aqui, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Então, esse cara dividido por 1 dá esse cara. Esse cara vezes 1 dá aquele cara. Então, 9 menos x². 9 menos x² dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes x² mais x². Então, o que aconteceu? Aconteceu que lá em cima na nossa conta, eu tenho um menos x² que está diminuindo e um x² que está adicionando. Então, eles se cancelam. Esses dois aqui, ó, vão embora. Sobra quem? Sobra a raiz de 9, 9 menos x² dx. Bom, beleza, consegui simplificar essa nossa operação. Então, eu vou pensar como que eu vou resolver isso. Como eu tenho uma raiz ainda dentro da integração, eu provavelmente vou recair lá naquelas ideias de integração trigonométrica. Então, eu só vou organizar um pouco mais para a gente ver se a gente consegue associar algo conhecido. Raiz, quando eu tenho uma fração, eu posso considerar a raiz de cima e a raiz de baixo. A raiz do carinha de cima é 3. Embaixo não tem como extrair a raiz, então eu só indico. Bom, nesse caso, agora a gente tem uma estrutura semelhante às estruturas que a gente estudou nas integração por substituição trigonométrica. Quando eu tenho uma constante elevada ao quadrado,
menos 1x elevado ao quadrado, ele se enquadra no primeiro caso em que a gente compara esse x com a função seno e compara a raiz com a função cosseno, tá? Então, a gente vai escrever essas ideias aqui. Então, primeira coisa é determinar quem é o a. Então, a gente vai comparar isso lá com a ideia da raiz de a quadrado menos x quadrado. Então, quem que é o a? O a vai ser 3, porque a ao quadrado é 9, então a é 3. Outra coisa que a gente vai pensar, quem é o x? Quando tem uma substituição dessa, a gente usa como x, x vai ser a seno de θ, e a raiz, a quadrado menos x quadrado, vai ser a cosseno θ. Isso, gente, vocês não precisam decorar. Vocês podem anotar na tabela de vocês e usar sempre, porque é uma informação recorrente. Então, com o tempo, vocês pegam, tá? Mas no começo a gente se confunde bastante por causa que as estruturas são muito semelhantes. É um sinal de mais, é uma posição do x antes da constante. Então, assim, mas sempre vai ser os mesmos valores, né? Então, vai sempre, ou vai ser seno, ou vai ser tangente, ou vai ser secante pro x, tá? Então, no nosso caso aqui, vai ser 3 seno de θ. E a raiz, que é essa raiz aqui, vai ser raiz de 9 menos x quadrado, a gente vai substituir por 3 cosseno de θ, certo? Beleza. Então, essas vão ser as substituições que a gente vai fazer. O que que vai acontecer? Como eu falei lá, quando a gente estava explicando esse conteúdo, eu não vou colocar os limites aqui de integração, porque eu mudei de variável. Então, não faz sentido eu colocar o intervalo de integração, já que esses intervalos estão relacionados ao x. Então, eu vou usar ele mais tarde. Então, esse 3 vai continuar 3, a raiz vai ser 3 cosseno de θ. Beleza, mas quem que vai ser o dx? Então, eu tenho que calcular quem que é esse dx. Esse dx, eu vou ter que mudar para a variável θ também. E ele sai dessa conta aqui, ó. X é igual a 3 seno de θ. Então, deriva aqui, vai dar dx. Deriva esse membro, vai ser 3. Derivada do seno é cosseno de θ. E a gente coloca no finalzinho, quando a gente faz essas derivações, quem a gente está derivando. Então, derivei em relação a θ. Então, completa lá dθ. Beleza. Agora, o que que a gente faz? É só substituir. No lugar de x aqui, eu vou colocar todo esse carinha aqui, 3 cosseno de θ. Dθ. Beleza. Quando a gente faz isso, gente, a gente pode simplificar algumas coisas aqui. Então, alguns carinhas a gente vai mandar embora, né? O 3 vai embora com o 3, o cosseno vai embora com o cosseno. E sobra na nossa integral, sobra 3 dθ. Esse 3 é constante, posso colocar para fora da integral, então 3 dθ. Calculando a integral de 3 dθ, fica só a primeira derivada que a gente tem lá no formulário. Integral de dx é x, integral de dθ é θ. Então, é como se simplificasse a integral com a derivação. Isso aqui é uma integração, isso é uma derivação. Simplifica, sobra só a variável, tá? Beleza. Então, eu calculei quem é o comprimento da curva. O comprimento da curva é 3θ. Só que para eu saber qual é o valor numérico disso, eu vou ter que voltar para a variável x. Então, assim, quem é o θ? A gente sabe que o x é 3 seno de θ, que a raiz é 3 cosseno de θ. Mas quem que é o θ sozinho? Então, a gente vai usar a ideia de arco-seno, que é as funções trigonométricas inversas. Então, assim, como a gente tem, pense lá nas operações. A divisão é como se fosse a multiplicação. A divisão é como se fosse a operação inversa da multiplicação. A potência é como se fosse a operação inversa da radiciação. Então, assim, qual que seria as operações inversas da trigonometria? Então, eu tenho uma função trigonométrica, eu vou ter uma função trigonométrica inversa.
Então, pra gente pensar nisso, a gente usa as relações de arco-seno. Arco-seno, arco-tangente, arco-secante, arco-cossecante. Então, tem todas essas funções lá. Cada uma das 6 funções trigonométricas vai ter uma relação semelhante, que é as relações inversas, onde vai ter a função arco na frente, tá? Então, beleza. Como que a gente faz isso? Então, eu vou pegar esse carinha aqui, ó, x é igual a 3 seno de θ. E vou aplicar a função arco-seno dos dois lados. Vou colocar arco-seno porque aqui é seno, tá? Então, arco-seno de x e aplica a função arco-seno aqui também. Antes disso, povo, vamos fazer assim. Antes disso aqui, gente, vamos pensar que esse 3 para fazer isso, o seno tem que estar sozinho, tem que estar isolado. Então, esse 3 aqui é como se ele estivesse multiplicando o seno, ele vai passar dividindo o x, tá? Aí, eu vou conseguir tal cosseno sozinho para a hora que eu aplicar a função arco-seno. Então, beleza. Aplica arco-seno nesse lado aqui da igualdade e aplica o arco-seno nesse outro lado. Tá, quando eu tenho uma função aplicado, um arco-seno aplicado num seno, os dois vão embora e sobra só o argumento, que é o ângulo. Então, só o θ. E aqui sobra a função arco-seno x sobre 3. Então, beleza. Descobrimos que o θ é a função arco-seno x sobre 3. Então, eu vou substituir aqui, ó, 3 vezes o arco-seno de x sobre 3. Agora, a gente pode colocar os intervalos de integração, que é menos 3 a 3. Então, substitui lá. 3 vezes arco-seno de 3 sobre 3, menos arco-seno de menos 3 sobre 3. Beleza, então, eu posso simplificar essas operações que a gente tem aqui. Então, vai ficar 3 arco-seno de 1 menos, vou colocar entre parênteses, porque esse 3 multiplica todo mundo, né? Menos arco-seno de menos 3 sobre 3. Menos 3 sobre 3 é menos 1. Tá, aí a gente vai pensar o seguinte. Quem é? A lógica da função arco-seno é a seguinte. Qual é o arco cujo seno vale 1? Então, assim, qual é o ângulo cujo seno vale 1? O seno vale 1 quando o ângulo tá lá em 90 graus, certo? Então, isso aqui vai ser 3 vezes 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2. A gente coloca as medidas aqui em radianos, tá, povo? Não em graus, porque o arco a gente sempre está associado ao comprimento. Então, a gente tem que usar a medida em radiano. Beleza. Qual é o arco cujo seno dá menos 1? Então, seria o 270, que em radianos é 3, ou pode ser 300, no caso 270 é a mesma coisa que 3π sobre 2, mas como aqui eu tenho um sinal de menos, eu posso escrever como sendo menos π sobre 2, tá? Aí eu vou ter uma medida positiva no final, tá bom? Então, eu só vou fazer isso, gente, por uma questão de como a gente tá trabalhando com medida, né? Então, vale a pena a gente usar medidas sempre positivas para ficar mais claro. Então, assim, eu posso usar o 270 graus, que seria lá... Deixa eu fazer o desenho do ciclo trigonométrico, para vocês entenderem. Então, aqui, ó. Quando a gente tá medindo o ângulo, a gente sempre segue numa direção anti-horária, né? Então, aqui é π sobre 2, que é o ponto máximo do seno, e o ponto mínimo do seno é o 3π sobre 2.
Mas eu posso pensar também em caminhar no sentido inverso. Quando eu caminho no sentido inverso, eu tô andando, na verdade, eu não chamo esse cara mais de 3π sobre 2. A gente chama ele de menos π meios. Então, é como se eu percorresse o caminho de π meios, só que no sentido inverso. Então, a gente chama ele como se fosse uma medida negativa, tá? Então, esses dois carinhas aqui é equivalente, só que um é no sentido horário e o outro eu tô pensando no sentido anti-horário, tá bom? Então, como eu tenho um sinal de menos aqui na nossa equação, vale a pena eu colocar o sentido anti-horário para poder fazer regrinha de sinal, tá? Então, só por esse motivo. Então, vai ficar 3 π sobre 2 mais π sobre 2. Π sobre 2 mais π sobre 2 é como se eu tivesse metade mais metade. Metade de π mais metade de π. Então, eu vou ter um π inteiro. Então, 3π. Beleza. Isso é o comprimento lá da circunferência. Quando eu estava na circunferência, era o comprimento só da parte de cima da circunferência. Então, qual que é o comprimento total da circunferência inteira? Aí, eu vou ter que pegar... Então, ó, o comprimento da circunferência vai ser... Nossa, vai ser grudado. Vai ser o dobro do C, né? Vai ser 2C. Então, eu vou pegar esse C e vou multiplicar por 2. Então, o comprimento da circunferência vai ser 6π centímetros, que seria a unidade que a gente tava, certo? Então, a princípio é isso, gente. Então, esse último exemplo eu optei por trazer, eu não coloquei lá no material de vocês, mas eu optei por trazer porque ele traz bastante informação. E eu acho que vale a pena a gente relembrar, né? Então, a primeira delas é como escrever uma equação de circunferência. Depois que escrever uma equação de circunferência, como que faz para derivar uma função como essa, que envolve mais de uma operação. Então, a gente tem que usar a regra da cadeia. Feito a derivação, a gente fez algumas continhas para poder chegar numa equação simples dentro do cálculo de integral. Esse cálculo de integral, a gente teve que usar os conceitos que a gente pensou lá no início da PNP, que se envolve a substituições trigonométricas. Então, essa ideia aqui de substituição trigonométrica, ela é tabelada e varia conforme a estrutura da raiz. Feito também essa substituição trigonométrica, a gente recai como a gente faz uma mudança, né, uma substituição, ela recai numa variável diferente, a gente tem que voltar ela para a variável original. Chegou na variável original, substitui os intervalos de integração e a gente vai pensar ali nas questões de arco, né? Sempre que tiver funções arco, cosseno ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que pensar assim no ângulo correspondente. Que ângulo que vai dar tanto? Qual arco que vai dar tanto? Certo? Então, a princípio, gente, era isso. Eu espero que não tenha confundido vocês, principalmente nessa parte final. E eu coloquei os exercícios lá para vocês praticarem, coloquei um exercício bônus. O exercício bônus vocês não precisam fazer, faz quem quer, assim, é só para vocês praticarem mesmo, tá bom? E aí, os 3, se eu não me engano, são 3 exercícios que eu coloquei. Eu acho que, na verdade, eu coloquei um A, B e C, né? Então, são 3 integrais, e mais o bônus. E aí, vocês me enviam assim que possível, né? E a gente pode ir tirando dúvida durante o horário de atendimento ao aluno. E também, qualquer momento que vocês queiram me procurar, eu estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês. E bom estudo para todos. Tchau, tchau.